Pessoal? Não, Maurício. Nossa, Ivan, não sei não, vai ter que perguntar pro professor de física, de elétrica. Não sei não, tá? Não sei responder isso não. Ah, quem é o professor? Que eu já tiro uma foto aqui da pergunta. Peraí. Pera. Eu vou perguntar para outro professor, tá? Quando ele responder, eu te respondo. Quando você mandou, Renan? Responde todos os e-mails já. O que tem a PS, Victor? Ué, já passei pro grupo aí de vocês, gente. Só que eu tô vendo aqui que o William Bertaglia não tá aqui na aula hoje. Será que ele tá recebendo as coisas e mandando para vocês? Que falaram também de um slide que não tinham recebido e eu mandei. Qualquer coisa passa, me pergunta, tá? Ô, Renan, eu já respondi para todo mundo essa questão. Melhor mandar para o Bruno Sartori, é melhor mandar para o Fábio, ele que vai ver. Ah, então tá bom, Maria. Ô, gente, então vamos lá, vai, já esperei bastante, né? Olha aqui, equações diferenciais, agora sim que nós vamos começar a aprender a resolver equações diferenciais. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje, vai continuar a próxima semana, não, semana que vem que tem feriado, a outra, é um método que é chamado equações variáveis separáveis, ou equações de variáveis separáveis, que consiste em separar as variáveis e integrar os dois lados da equação. É o próprio nome, tá? O objetivo seu é você separar as variáveis e integrar os dois lados da equação, tá? Então, olha aqui, pessoal. Vamos lá. É óbvio que a gente vai precisar de uma tabelinha aqui de integrais e vai precisar daquela revisão da aula retrasada, tá? Vai precisar da revisão da aula retrasada também, que tem umas formulinhas lá que eu coloquei do E alfa x, do seno de alfa x, de cosseno de alfa x, que a gente vai precisar, tá? Beleza, então vamos lá. Separáveis. E vamos que vamos. Uma equação diferencial do tipo HY dy igual a Gx dx
é denominada equação separável ou equação diferencial de variáveis separáveis. Se você conseguir separar tudo que tiver y com dy, tudo que tiver x com dx, você basta integrar os dois lados da equação e está pronta a resolução da equação diferencial, tá? Então, olha aqui. Resolva a equação diferencial dy dx igual a 6x, ok? Essa é a minha equação diferencial e eu quero resolver essa equação diferencial. Primeiro método que eu estou ensinando, variáveis separáveis. Então, primeira coisa que eu vou fazer, separar as variáveis. Então, eu tenho aqui que dy igual a 6x dx. Tá separada as variáveis, gente? Tudo que tem y tá com dy e tudo que tem x tá com dx. Ok? Se eu conseguir separar, é que o y, coitadinho, ficou sozinho aqui, o dy, né? Mas o que tinha x ficou com dx. Conseguir separar, eu vou integrar os dois lados da equação. No copia agora que eu vou apagar, tá? Vou escrever uma coisa, mas depois eu vou ter que apagar. Quem sabe me dizer qual é a integral de dy? A integral de dy, pessoal, é a mesma coisa que eu estivesse perguntando qual é a integral de 1 dy. É como se eu tivesse a integral de 1 dy. Quem sabe me dizer qual é a integral de 1 dy? Pessoal, qual a integral de 1 dy? Y. Muito bem. Y. Então, a integral de dy é y mais a constante. Não copia. Qual a integral de 6x, pessoal? Qual a integral de 6x? Integral, Victor, integral. 3x ao quadrado. Mais a constante. Gente, para integrar não copie, hein? Para integrar essa função aqui, eu estou integrando assim, ó, constante dy, constante vezes y. Como eu tenho integral de 1 dy, é 1 vezes y. E na integral de 6x dx, eu estou fazendo 6x ao quadrado sobre 2, ou seja, 3x ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Eu resolvi essa equação diferencial e apareceu uma constante 1 e uma constante 2. Pessoal, não esqueçam que quando eu estou resolvendo uma equação diferencial, eu estou procurando, no caso aqui, o y. Por que eu sei que eu estou procurando o y? Porque eu tenho dy dx. Eu tenho a derivada do y. Então, eu sei que eu estou em busca do y. Tá? Ótimo. E aqui vocês viram que apareceu constante 1 e constante 2. Ficou bagunçado pra caramba. Aqui, ó. Esse C1 aqui, pensa comigo. Se eu passar para lá, ele não vai estar subtraindo, vai ficar C2 menos C1. Não é isso? Um número menos um número não vai dar um número? Um número menos um número vai dar um número. Então, não existe necessidade de colocar a constante no primeiro membro. O que a gente vai combinar? Que a constante, ela só vai aparecer no segundo membro, tá? A constante só vai aparecer no segundo membro. Embora a gente esteja integrando o primeiro lado da equação e o segundo lado da equação, tá? Então, aqui, ó. Se fosse para eu resolver essa equação, então, a integral de dy é y e a integral de 6x é 3x ao quadrado mais constante. Acabou. Aqui,
Solução geral dessa equação diferencial. Peraí, deixa eu ler. Aqui é o operador, né? dy. Tá mandando integrar em relação a y. Entendi o que você falou, Alexandre. Tá certo. Olha aqui, pessoal. Facinho isso? Facinho, né? Não, isso aqui eu tô resolvendo já, Ivan. Nesse caso aqui, eu já tô aprendendo a resolver equações diferenciais. Você viu que eu nem dei uma função. Antes eu dava a função e pedia para verificar. Agora não. Agora eu tô dando a equação diferencial e você resolve e achou aqui a solução geral. Tudo bem, gente? Lógico que não vai ficar só integralzinha assim, né? Mas aqui, ó. dy dx. Eu estou procurando o y. Por quê, professora? Porque eu tenho a derivada do y em relação a x. Então, vou separar as variáveis. Estou separando. Está separadinho. O que tem x está com dx e o dy ficou sozinho, coitadinho. Isso, Bruno? Ó, pessoal, então eu peguei o dx, joguei para lá, então ficou x, desculpa, 5x ao quadrado dx. Tá separadas as variáveis, o que eu faço? Integro. De novo, qual a integral de dy? Y. Qual a integral de 5x ao quadrado, gente? Fala aí para mim. 5x a terceira sobre 3, mais a constante. Não esquece desse 3 aqui, tá? Acabou. Resolvido. Dá uma dica aqui que eu faço para separar as variáveis aqui, gente, por favor. Nesse outro exemplo. O que eu faço para separar essas variáveis? Isso, multiplica em cruz. Multiplicando em cruz. 4y mais seno de y dy igual a 2x dx. Tudo bem? Em geral, a gente deixa o y do primeiro membro, mas se não der, não tem problema, tá? 25. Ó, pessoal, tá separadas as variáveis? Tá, professora. Integra. Quem me ajuda a integrar 4y? Qual a integral de 4y, gente? Muito bom. 2y ao quadrado. Qual a integral de seno y? Cosseno y. Ah, já deixei até o menos aqui. Qual a integral de 2x? Integral de 2x, x ao quadrado, mais a constante. Pessoal, nesse exercício aqui, eu deixei o y isolado no primeiro membro. Então, quando eu estava resolvendo essa equação diferencial, eu estava querendo encontrar o y. O y sendo uma função de x. Eu queria encontrar o y. Resolvi, achei o y aqui no primeiro membro, que vale 3x ao quadrado mais constante. Essa é uma solução explícita. O y é igual a tanto. A função. Tá claro aqui, tá na cara, que y é igual a
3x ao quadrado mais c. Ela está uma solução explícita. Aqui também. Na hora que eu resolvi, eu estava procurando o y e achei que y é igual a 5x ao cubo sobre 3 mais constante. Tá ótimo. Agora, aqui, eu não consigo isolar o y, Alexandre. Porque o que você fez aí ficou misturado x com y. Dá uma olhada. Aqui eu não vou conseguir isolar o y. Talvez, né, dependendo da engenharia que vocês forem fazer mais para frente, se vocês tiverem métodos numéricos, aí vocês conseguiriam resolver isso. Tá? Depende da engenharia, tá? Então não pode, não tem como separar o y aqui, deixar o y isolado. Então deixa assim, tá pronto. Como essa solução era a solução explícita, estava na cara, essa daqui é uma solução implícita. Eu sei que o y está aqui, tá? Tá escondidinho, mas tá aqui. Tudo bem, Alexandre? Vai ter algumas que eu nem vou isolar o y. Eu vou achar que não vale a pena, tá? Vê se tá tudo ok, pessoal, se tá muito difícil. Vocês viram que tem que saber integrar. É lógico que vai cair substituição, vai cair por partes, vai misturar tudo. Vê se eu posso tirar daí, pessoalzinho. Essa ainda não. Essa também não. Pessoal, para resolver essas duas equações, vocês têm que dar uma olhadinha naquela aula que eu coloquei a integral do cosseno de alfa x, o seno de alfa x e o e elevado a alfa x. 5 minutinhos para vocês resolverem. Como assim, Bruno? Oh, como assim, Juan? Acho que sim, né, Juan? Muito bom, Ivan, certíssimo. E aqui, ó, Davi, 5x ao quadrado, a integral.
Você tem que fazer 5x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. É aquela regrinha do x elevado a n. Tá? Que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante menos 1. Foi essa regrinha que eu usei. Tá? Pior é que não, Rodrigo dos Santos. É esse que é o problema. A gente tem que saber o método. Por isso que eu passei um monte de integrais para vocês tentarem fazer. Eu vou dar umas dicas aqui, depois. Isabela, integral, integral. Aquela, ó. Vou escrever aqui já apago. É a integral de e elevado a alfa x, 1 sobre alfa, e elevado a alfa x mais a constante. E a integral de cosseno de alfa x dx é 1 sobre alfa, seno de alfa x, mais a constante. Essas duas formulinhas. Você derivou de vez de integrar. Vai acontecer isso de montão. Posso fazer, pessoal? Ó, aqui, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, que y' é dy dx. Certo? Você... Pera. Então, pera, tô perando. Ó, pessoal. Então, y' é dy dx e só copiei.
Vou separar as variáveis. Tá separadinho. Integro os dois lados da equação. Qual a integral de 1 de y? Y. Qual a integral de cosseno de alfa x? No caso aqui, o alfa vale quanto? 5. Então, é 1/5 seno de 5x mais a constante. Acabou. Não faz mais nada. Acertou, Juan? Deus quis? Ah, que bom. Aqui, pessoal, y' dy dx. E aqui, eu copiei. Separa as variáveis. dy igual a e menos 5x dx. E integra. A integral de dy é y. E a integral de e alfa x é 1 sobre alfa. E menos 5x mais a constante. E acabou também. Bem simples, né? Isso é bom. Porque 1/5, José Neto, ó. A fórmula é essa, tá? A integral de alfa x dx é 1 sobre alfa. E alfa x mais constante. Quem tá fazendo o papel de alfa aqui? É o menos 5. Então, ficou 1 sobre menos 5 e elevado a menos 5x mais constante. Eu só coloquei no lugar do alfa o menos 5. Tá? E esse 1/5 aqui do seno, pode ser que seja essa que você tinha perguntado. Aqui também, ó, ô José Neto, cosseno de alfa x, cosseno de alfa x. É 1 sobre alfa, seno de alfa x. Quem é o alfa no caso aqui? É 5. Então, ficou 1/5 de seno de 5x. Olhei direto na fórmula, tá? Por isso que eu falei, gente, tem que deixar... Essa aqui que você quer copiar, ô Bruno? Tá. Não, é a mesma coisa, Douglas. É a mesma regra. Por isso que eu dei aquela revisão de integrais. Por isso que eu falei, fica com o caderno com a revisão de integrais aí que a gente vai usar. Já começou a usar, inclusive. Pode tirar, pessoal? Espera, que não é tudo que dá para fazer, não. Espera. Só a G não dá para fazer H, tá, pessoal? Nem tenta fazer H. Vou explicar uma coisinha do colegial, do ensino médio. Mas eu acho que vocês lembram. A integral de 5x é 5x ao quadrado sobre 2. É sim, Douglas. Mas aqui não tem integral de 5x.
tem integral de cosseno de 5x. A integral de cosseno de 5x você faz por substituição ou você usa essa fórmula. Não é que nem você está fazendo derivada que você deriva o miolo e depois deriva o resto, tá? É diferente. Deu uma misturada agora, né, Douglas, com a derivada. Peraí que eu tinha... É só o de cima, tá? Só o G, por enquanto. Mas isso é meio normal, tá? Certinho, Ivan. Não, Victor, tá faltando coisa aí. Certinho, Isabela. Tá faltando algumas coisinhas aí, Victor. Calma, Victor, vou explicar aqui, você vai entender. Sim, mas aí teria que fazer mais um detalhezinho, tá, ô Ivan? Eu vou explicar para vocês como que isola o Y. Se você conseguir isolar o Y, ok. Aqui, ó, pessoal, para eu poder, olha aqui, Victor, para eu poder resolver essa equação diferencial, eu tenho que separar tudo que tiver x com dx e o que tiver y com dy. Vou conseguir isso se eu multiplicar em cruz, ó. 2 mais y, ou 2 mais y, dy, igual a x menos ex dx. Tá separado agora. O que eu faço agora? Certinho, mas não coloca C1 e C2, tá? Coloca uma constante só no segundo membro, tá, Gustavo? Integra os dois lados da equação. A integral de 2 é 2y. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. E a integral de x é o próprio x, mais a constante. Acabou. Também não consigo isolar o y, então vou deixar assim mesmo.
Tudo bem, gente? Tudo bem, Victor? Não tem problema, Bruno. Você colocou isso aqui no primeiro membro e isso no segundo? Não tem problema. Tudo bem. Olha aqui, ô Victor. Essa técnica para resolução de equações diferenciais consiste em separar as variáveis e depois que tiver separado as variáveis, você integra os dois lados da equação. Então, aqui, ó, para eu conseguir separar as variáveis, eu multipliquei em cruz. Então, deu 2 mais y, dy, igual a x menos ex, dx. Certo? 2 mais y, dy, igual a x, ex, dx. O que eu faço agora? Integro. Qual a integral de 2? 2y, estou olhando na tabela, tá, Victor? Qual que é a integral de y? Y elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Qual a integral de x? X elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E qual a integral de x? É o próprio x. Esse é o exercício que eu só olho na tabela. Pior que tem, hein, Alexandre? Calma que eu vou complicar, Vitor. E aí? Vamos ver se vocês vão fazer essa daí, hein? Sem eu me intrometer. Tipo de integral que vai dar essa daí, hein, gente? Alexandre, que tipo de integral vai dar essa? Não, mas eu quero saber se ela é uma integral simples, é uma integral por partes ou uma integral por substituição. Opa, opa, opa! Quando eu tenho o produto de duas funções simples, a integral é por partes. A integral por partes, ó, é aquela que você faz usando a fórmula. Integral por partes. Sabia que ia acontecer isso no meio do caminho agora, né?
Não, não é igual a última, não. Essa daí é por partes. É aula retrasada. Aquela outra integral que eu acabei de te explicar, Victor, era uma integral que eu olhava na tabela e respondia. Essa não. Essa vai dar uma integral que eu tenho que usar um método para resolver a integral. Eita! Rodrigo, essa matéria tem que estudar, hein? É isso aí, ô Ivan, certinho. Ô Ivan, ó, o professor respondeu uma coisa aqui para mim. Será que se eu colocar aqui no WhatsApp dá para escutar, Ivan? Ó, vê se você consegue escutar, tá? Força eletromotriz é tudo igual. Peraí. Igual. Tudo é tensão, tudo é voltagem. Só que no gerador ela é produzida de um jeito. E reduzida, ela é produzida de outro jeito. Tudo é tensão, tudo é. Tá? Você escutou, Ivan? Ele falou assim que cada uma é produzida de um jeito, mas é tudo tensão, tudo medido em volts, mas cada uma é produzida de uma maneira diferente. Ah. A Isabela acertou, só que esqueceu da constante, né, Isabela? Rodrigo, essa matéria tem que ficar estudando, por isso que tem um monte de exercício para fazer. É muita coisa. E ainda vai ter coisa que eu vou ter que recordar com vocês lá do ensino médio, para a gente poder fazer os problemas, tá? Segunda vai, terça não, Ana. Terça é feriado. Segunda tá marcado no calendário que vai ter aula normal. Qualquer coisa, se mudar, eu acho que vai ter aula normal, tá? Mas qualquer coisa eu aviso vocês. Na terça é feriado, a minha aula não vai ter. Bruno, integral por partes, tá? Tem que pôr na fórmula. Ó, pessoal, vamos lá? Vou primeiro separar as variáveis. dy igual a x é x dx. O Bruno Sartori, o que eu tenho que fazer? Integrar os dois lados da equação. Vou falar uma coisa aqui, tá, Bruno? Daqui a pouco. A integral de dy é o y. A integral de x é x, eu vou fazer aqui no cantinho.
Ó, pessoal, como eu sei qual o método que eu vou usar, tá? Se eu tenho um produto de duas funções de x simples, essa é uma função simples e essa é uma função simples. Então, eu uso integração por partes. Bruno, não é um número multiplicando uma função. Número multiplicando uma função é uma integral simples. Você mantém o número e integra a função. Agora aqui você tem uma função de x multiplicando outra função de x. Logo, você vai usar a integral por partes. Eu estou falando aqui, agora eu estou dando dicas de como eu vou cobrar as equações diferenciais, tá? Então, você vai olhar e você vai saber qual método que você vai usar. O U eu vou chamar de x e o dv eu vou chamar o resto. Quem é o resto? Ex dx. Para colocar nessa fórmula aqui, eu preciso do U, preciso do V e preciso do DU. Se eu tenho U e quero DU, o que eu faço? Derivo. Então, DU vale dx. Se eu tenho dv e eu preciso do v, o que eu faço? Integro. A integral de x é o próprio x. Põe na fórmula u, estou colocando nessa fórmula, u vezes o v menos a integral de v du. Quem é du? dx. O objetivo é deixar uma integral fácil de resolver, tá? Olhar na tabela e responder. Então, eu tenho x e x, que eu copiei aqui. A integral do ex é o próprio ex, mais a constante. Como eu fiz aqui o resultado, né, a resolução da integral aqui fora, eu coloco, então, que y é igual a x e x menos ex mais a constante. Acabou. Tudo bem, Isabela? Certinha, você acertou, né? Você só perdeu meio ponto por causa da constante. Então, é por partes que eu tenho uma função simples multiplicando uma função simples. Uma função simples multiplicando uma função simples. Se eu tivesse assim, por exemplo, x mais 7 cosseno x, também é um produto de uma função simples com uma função simples. Agora, Juan, se eu tivesse, por exemplo, x à terceira cosseno de x à quarta mais 6. Cosseno de x à quarta mais 6, ela é composta. Se ela é composta, você vai usar por substituição, tá? Você vai resolver pela substituição. Vê se eu posso tirar dessa página. É sério, Isabela? Quando a questão vale, sei lá, dou uma questão dessa na prova, vale 2 pontos e a pessoa não colocou a constante, eu tiro meio pontinho. Agora, quando esquece a constante no problema, aí estraga tudo. Pode tirar daí, pessoal? Integral por partes, vai ter que treinar um pouco, né? Acho que vai ter mais uma aí, você quer que explique de novo, Luiz Fernando? Deixa eu ver se a próxima vai ser por partes ou vai ser por substituição. Tem uma por partes aqui, mas agora vai ser por substituição, Luiz Fernando. Ó, então, tá vendo, Juan, que tem uma função composta aqui, ó? Tem uma função composta que é seno de x ao cubo.
Então, provavelmente vai ser uma integral por substituição. Mas primeiro tem que separar as variáveis, né? Vai ficar um bom tempo, tá, Luiz Fernando, a gente fazendo só resolvendo usando integrais. Resolvendo usando integrais. Acabando essa aqui, a gente vai para uma por partes. Quase perdeu meio ponto, né, Ivan? Certinho. Você foi mais rápido do que eu.
Certinho, Erison. Não, Isabela, essa é por substituição. Você tem que chamar o U de x ao cubo, derivar e trocar lá.
Posso corrigir, pessoal? Ó, Isabela, primeiro que eu tenho que fazer é lembrar que y' é dy dx. Peraí que escapou a caneta aqui. 10-0 para a caneta. dy dx, certo? Seno de x ao cubo. Esse x ao quadrado que está aqui embaixo, eu posso passar para lá multiplicando, não posso? Está dividindo, passou para o outro lado multiplicando, certo? Então, vou separar aqui dy igual a x ao quadrado, seno de x ao cubo, dx. Integro. E dy, y. Aqui, ó, gente, um asterisco, que é uma integral que eu vou fazer por substituição, e eu não quero fazer aqui no meio para não ficar tudo bagunçado. Como eu sei que é uma integral por substituição? Eu estou vendo que tem uma função composta, seno de x ao cubo, lembrando que a função simples é seno x, mas como está seno de x ao cubo, ela é composta. O que eu faço? Pego lá o argumento que está dentro aqui da função seno e chamo de x ao cubo. Tá? O que eu vou precisar? Trocar esse dx por du. Então, eu vou derivar u em relação a x. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ou seja, du sobre 3 é igual a x ao quadrado dx. Ó, o dx eu passei para lá e o 3 eu passei para cá dividindo. Porque, ó, eu olhei aqui e já vi que eu tinha x ao quadrado dx, ó. Esse x ao quadrado dx eu vou trocar por quem? Du dividido por 3. E o que vai ficar aqui dentro da integral? Seno de u. Sai 1/3 para fora, 1/3 da integral de seno de u du. Qual a integral de seno de u? Cosseno de u. Menos cosseno de u. Então, é menos 1/3 cosseno de u mais a constante. Ou seja, menos 1/3 de cosseno de x ao cubo, que é o u, mais a constante. Viu para que a gente precisava revisar lá as integrais? Tudo bem, Isabela? Porque eu tinha que separar as variáveis, né, Bruno? O método aqui consiste em separar as variáveis, deixar tudo que tem x com dx e tudo que tem y com dy. Só que o coitadinho do dy ficou sozinho, porque não tinha nenhum y lá para multiplicar por ele. Mas tudo que tinha x ficou junto com dx. Tá? É esse o método, separar as variáveis. Tudo bem, Bruno? Ô, Luiz, essa aqui é uma integral por partes. O segundo membro vai dar uma integral por partes, tá? Posso, Davi? Pronta, Davi? Ó,
Ó, o segundo membro vai dar uma integração por partes, porque tem uma função simples multiplicando outra função simples. Esperar vocês tentarem fazer. Agora, S desse lado de cá, o DY, vai ser integral que você olha direto lá na tabela. Qual, Bruno? Essa? Essa aqui, Bruno? Até pode. Até pode, Bruno. Mas é mais fácil você passar só o dx para o outro lado multiplicando, porque aí já está resolvido. Ah, Gustavo, posso fazer, pessoal? Senão não vai dar tempo de eu resolver. Esse método é o método da substituição no segundo membro. Primeiro membro direto. Ó, pessoal, me ajuda aqui.
y mais E4y dy igual a x cosseno x dx. Tá separadas as variáveis? Olha aí, Bruno, tá separadas as variáveis? Tudo que tem y tá com dy. Tudo que tem x tá com dx. Integra. Vamos com calma, tá, pessoal? Certinho, Ivan. Pessoal, integra y. Qual é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Alguma dúvida aí? Eu estou usando a regrinha do n mais 1 sobre n mais 1. Qual a integral de E4y? Ó, gente, eu vou escrever aqui e vou apagar, tá? Integral de E alfa x dx é 1 sobre alfa e alfa x. Então, aqui, o alfa é o 4. Então, ficou 1/4 de E4y igual. Agora, aqui, eu tenho uma integral que eu tenho uma função simples, que é o x, multiplicando outra função simples, que é o cosseno de x. Então, aqui, eu vou usar esse método aqui, ó, UDV, que é U vezes V, menos integral de V du. Eu vou usar essa fórmula. Para você poder usar essa fórmula, dentro da integral, você tem que escolher alguém para ser o U, e o restante vai ser o dv. Tá? A não ser quando tem um logaritmo aqui no meio, sempre o x mais 3, o 2x mais 4, ele que é o U. No caso aqui, meu U vai ser o x. O dv vai ser o cosseno de x dx. O que eu preciso aqui? Da derivada do U, então eu vou derivar. Du dx é 1, porque a derivada do x é 1. Então, eu tenho que du vale dx. Correto. Eu preciso do v e eu tenho dv. O que eu preciso fazer para achar o v? Integrar. Qual a integral do cosseno? Tá? Então, aquele que eu escolhi para ser o u, eu derivo. E quem eu escolhi para ser o dv, eu integro. E põe na fórmula. U vezes o v menos a integral de v du. Sempre eu fico com uma integral simplesinha aqui dentro, tá? Então, ficou x seno x. A integral do seno é menos cosseno. Com menos de fora, mais cosseno. Agora acabou. Então, aqui, ó, vou voltar aqui, colocar a resposta, né, do asterisco. X seno x, mais cosseno de x, mais a constante. Bruno, aqui eu tinha um produto de duas funções simples. Na anterior, eu tinha um produto de uma função simples com uma função composta. Se a função é composta, eu uso substituição. Certo? Se eu tenho uma função composta, eu uso substituição. Se eu tenho um produto de duas funções simples... Opa! Eu uso por partes. Não, a integral do cosseno é seno, Erison. A integral do seno que é menos cosseno. Tudo bem, pessoal? Eu não consigo mandar esse slide hoje, porque ainda faltou um monte de coisa para falar sobre ele, tá?
Vocês vão se divertindo com as tarefas. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Combinado, Isabela? Oi, Renan. Renan, me manda e-mail de novo, porque o seu não peguei, porque eu respondi para todo mundo. Por enquanto, sim, Ivan. São 2 tarefas, Eduardo. Tá no Teams. De nada, Luiz. Boa noite. Você reenvia que eu já falo qual lugar que você vai ficar, tá? Em qual você vai se encaixar. Tudo bem? Mas manda mesmo, hein? Boa noite, Ivan. Obrigada. Tchau, pessoal. Uma ótima semana, um ótimo feriado com um monte de tarefa para fazer. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchauzinho.